Sejam bem-vindos ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia. E hoje nós vamos falar de crescimento estruturado, vamos falar de valorização de recursos humanos. E para isso eu estou com a Ana Bisonho para falar para a gente hoje sobre partnership. Bem-vindo, Ana. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ranilson. Uma oportunidade estar aqui para falar nesse tema tão importante, né? Tanto para as empresas como também para os profissionais. Muito bom, Ana. A Ana é especializada em direito civil, é advogada, coordenadora da área civil e societária do R. Fonseca Direito de Negócios e, como de costume, eu vou ler o currículo da Ana, porque os nossos convidados sempre muito qualificados, então a gente, para não cometer nenhum erro, é melhor a gente ler. A Ana é coordenadora da área societária e civil do R. Fonseca Direito de Negócios, tem 12 anos de experiência, graduado em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, pós-graduado em Direito Societário pela EBRAD, pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito Contratual pela Fundação Getúlio Vargas. Então, uma pessoa super qualificada para falar para a gente sobre partnership, que é um modelo que algumas empresas que estão valorizando muito a meritocracia têm usado. E para a gente começar o nosso bate-papo, Ana, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o partnership, como é que funciona esse modelo, como é que ele surgiu. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Perfeito. O modelo, de partnership, na verdade, é um programa que vem sendo estruturado, adotado por empresas que possibilita que o colaborador ou terceiro, estratégico venha a integrar o quadro societário da sociedade. Esse modelo, ele vem de sociedades anglo-saxônicas, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, que começaram a adotar por base de mérito, de tempo de dedicação do profissional e foi sendo adotado, trazido pelas empresas brasileiras. Aqui no Brasil, a gente vem verificando algumas adaptações desse modelo. Principalmente, ele veio utilizando em startups, então, muito utilizado para fins de retenção daqueles profissionais estratégicos, para que eles possam colaborar nessas empresas. Posteriormente, também, começamos a ver em consultorias, principalmente escritórios de advocacia, e aí muito ligado à questão de sucessão e também retenção de talento, e em demais empresas a gente já começou a ver essa utilização de uma forma mais genérica, então, independente do porte da empresa, independente do segmento. Então, a gente vê muito com base em empresas que querem um crescimento sustentável a longo prazo, de acordo com a cultura, que querem trazer esses profissionais cháveis, terceiros, para que façam parte dessa operação também. Então, a gente vem vendo, sendo utilizado de uma forma muito ampla atualmente por essas empresas. E pelo que você falou, deu para a gente entender que não tem, então, um padrão de empresa. Vamos pensar assim, a gente pode estar falando de uma pequena empresa, de uma média empresa, de grandes empresas, empresas de quaisquer segmentos. É isso mesmo? Ele é um modelo, ele é uma forma de se fazer essa política de meritocracia muito ligada a empresas independente do porte? Isso mesmo, independente do porte do segmento. O que a gente sempre brinca, que é necessário para a implementação desse programa é ter uma estruturação prévia. Então, a gente precisa ter uma segurança, uma clareza no que é necessário para a implementação desse programa. Então, precisa ter uma governança, uma cultura bem definida. Então, é muito mais um método de se implementar do que um pré-requisito, de segmento, de porte daquela empresa. Então tem muito a ver com cultura. A gente já teve alguns convidados aqui falando, a gente falou um pouco sobre cultura, falou um pouco sobre estratégia. Então, pelo que você está dizendo, uma das premissas para que haja sucesso nessa forma de implementar políticas de meritocracia seria o aspecto cultural da empresa. A empresa tem que estar preparada e tem que querer isso. Porque às vezes ela quer reter o colaborador, ela quer reter aquele talento, e ela recorre ao partnership, mas às vezes não tem isso na cultura. E acontece esses conflitos, acontece assim, a empresa quer, mas não está pronta ainda? Sim. Até no início, eu citei que a gente vê muito essa implementação, mas a gente vê raramente uma implementação estruturada. Então, muitas vezes, chegam empresas no escritório que desejam fazer essa implementação desse programa, então eles enxergam, que aquele colaborador
colaborador, ele é estratégico, então às vezes aquele colaborador recebe uma proposta de um outro local de trabalho e de uma forma imediata eles querem oferecer essa entrada na sociedade, mas não tem uma cultura bem definida, não tem um processo de governança, então isso acaba se perdendo. Então no primeiro passo a gente identificar essa cultura, tem realmente uma cultura que suporte, né, que seja clara, que seja delimitada, que suporte esse programa e um processo mesmo de governança para aquilo não possa se perder no meio do caminho. Então, às vezes, né, a gente já pegou implementações assim preliminares feitas pelos sócios ou por outras assessorias até, em que foi necessário conduzir, né, fazer essa correção na rota, no sentido, olha, o programa ele é válido, mas primeiro a gente tem que estabelecer algumas premissas. Qual é o objetivo, né, o que se espera com aquilo, quais são as regras do jogo. Então, primeiro, como aquele colaborador vai ingressar na sociedade? Quando e quais são as obrigações, né? Então, os papéis têm que estar claros, tanto do sócio gestor, como aquele sócio operacional também. Então, isso é muito importante, é a premissa básica e realmente é a chave de sucesso para a implementação desse programa. É porque, assim, a gente ouve muito falar em partnership, mas a sensação que eu tenho é que a gente ouve falar muito, mas a gente não observa isso na prática em muitas empresas. Dentro do que você falou, qual que seria assim, o principal fator que dificulta, além da cultura, mas assim, que dificulta de fato as empresas a implementarem isso de forma correta? A gente ouve falar, as empresas querem, elas querem reter, elas entendem a importância estratégica do colaborador, elas entendem o movimento da concorrência em relação ao assédio para levar aquele talento para fora. Mas qual que seria, assim, na sua opinião, o motivo que mais dificulta, de fato, a gente ter uma implementação mais recorrente nas empresas? O que dificulta realmente é essa questão da governança. Então, falta uma assessoria quando a sociedade na empresa, ela realmente tem essa vontade, essa necessidade de implementar esse programa. Primeiramente, ela tem que ter, né, uma ciência de que é necessário um projeto também de governança amparado. Então, falta muito essa maturidade e uma assessoria especializada com relação a isso, para que suporte todo esse programa. Então, precisamos o quê? De instrumentos bem delimitados, acordo de cotiças, contratos de vestings. Então, precisamos também fazer uma adequação para ter conselhos, né, de avaliação. Então, a gente precisa fazer uma estruturação integrada para que esse programa ele seja realmente efetivo, né? Então, é muito mais do que ofertar cotas para aquele colaborador. A gente vai muito além disso. Tem a questão da cultura, que a gente comentou, e você está trazendo um aspecto importante. A governança corporativa, a gente já trabalhou outros temas aqui no Rcast, outros episódios, e o tema governança ele sempre aparece. Então, isso mostra que também o partnership, se ele não tiver, vamos dizer assim, suportado por um programa de governança mínima, porque talvez a gente fique com a sensação assim, então eu só posso ter partnership se eu tiver governança. Não necessariamente, mas o mínimo tem que ter, porque se não tiver o mínimo de governança, a empresa não consegue nem oferecer isso de forma correta. Isso, não consegue nem fazer um monitoramento a longo prazo, né? E gera uma frustração mesmo do colaborador. Então, primeiro você oferta e depois ele não vê efetivamente, né, esse resultado. Então, isso pode gerar até conflitos societários posteriormente. Então, aquilo que foi pensado como empolgação, né, como se fosse alguma coisa diferencial, acaba que no final não vai ser. Então, quando a gente fala de governança, né, às vezes podem pensar assim, mas eu não tenho esse valor para investir numa governança robusta. Mas quando a gente fala de uma governança, é um mínimo da gestão. Então, toda empresa ela tem uma governança inerente, né? A gente tem essa questão da gestão. A gente só tem que formalizar para ter esse monitoramento desse programa. Então, a implementação no início, né? O monitoramento e até posteriormente, caso não dê certo, né? Caso aquele colaborador veja que não é aquilo, ou então que a empresa veja, né? Que por meio das avaliações não era o que se esperava, de ter uma forma, de ter uma saída que já é previamente estipulada. Porque se não gera desmotivação, né, no colaborador, se cria um cenário, uma ambiência toda favorável para ele, para valorizá-lo, e se não for bem implementado, vai gerar frustração e desmotivação. E essa questão da governança que você comentou é muito interessante, porque todas as empresas têm governança.
né? Sim. De uma maneira ou de outra, todas têm. O que às vezes não está formalizado, não está claro, mas ela existe, ela está ali. Isso mesmo. Não tem uma rotina expressa, né, com relação a isso. Mas toda empresa, assim, a gente tem a gestão, né, tem essa condução. Então, o que falta realmente é um momento para parar, para pensar e para formalizar aquilo que já é praticado. E aí, nesse momento do partnership, uma assessoria jurídica especializada vai olhar para essas instâncias de governança e vai trazer para a mesa aquilo que for estritamente necessário. Seria isso? Isso mesmo. No momento da implementação desse programa, a gente consegue fazer um diagnóstico, né, do que é esperado com aquele programa. Então, o que é necessário, o que já temos de rotina, né? Então, a gente consegue formalizar tudo isso, embalar o que já existe. Então, basicamente é isso. E a gente traz a transparência. Então, tanto o colaborador quanto a sociedade passa a ter o quê? No consciente, aquilo que é esperado, o papel de cada um, como que aquele programa ele vai se desenvolver. Ana, e essa forma de fazer, né, essa maneira, ou se é que a gente pode chamar o partnership de um modelo, de uma maneira de se implementar práticas para reter, para envolver, para motivar recursos humanos, existem variações desse modelo? Sim, existem variações desse modelo, tá? Esse modelo, por mais que é um programa, ele é um programa muito personalizado para aquela sociedade. Então, a nossa primeira pergunta sempre é, o que pretende, né, com esse modelo? Então, às vezes, até o que eu mais escuto no escritório, Ana, qual é o modelo indicado? E aí eu pergunto, o que você pretende com esse modelo? E as empresas até, né, só assim, eu tô te fazendo pergunta e você tá me devolvendo com outra pergunta? Mas é basicamente isso, porque como existem modelos diferentes, a gente precisa entender qual que é a principal dor daquele cliente. Então, o que ele pretende realmente com aquele programa? A gente tem um partnership de capital, tá? Naquele partnership de capital, qual que é a principal dor? O que se espera? Aquele sócio, né, ele tem uma necessidade de quê? De aportar capital, então ele reconhece que tem um colaborador, um terceiro estratégico, mas ele tem uma necessidade de receber até capital. E ele não tem o quê? Uma aversão à diluição societária. Então, de ter uma possibilidade, né, da participação dele ser cedida para um terceiro. Então, nesse momento, a gente tem esse partnership de capital. A gente tem também um partnership ligado ao trabalho, né? Nesse, a gente vê muito quando a intenção é de reter talentos. Então, nesse modelo, a gente tem aquele colaborador, aquele terceiro que é chave, que traz estratégica. Então, enquanto partnership de capital, a gente fala de patrimônio, nesse a gente fala muito de produção intelectual. Então, é muito ligado a resultado, a aquilo que se espera daquele profissional. Então, a gente tem esses modelos. E a gente pode combinar os dois modelos. Então, a gente chama de partnership misto. Então, que a gente pode pegar um pouco do capital e até um pouco do intelectual. Então, a gente juntando esse modelo, a gente pode estruturar por meio de contratos, né, que sejam de vesting, que no início ele aporte um valor e posteriormente traga metas, tragam resultados, ou até, primeiramente, ele entregue esse capital e posteriormente, né, com meio de metas, com meio de estabelecimento, indicadores, ele possa, o quê? Ao final, aportar um valor efetivamente na sociedade. Então, a gente tem esses modelos. Então, de acordo com o objetivo, a gente pode ir implementando. Retenção de talento, a gente pensa sempre nesse partnership, né, de trabalho intelectual. Sim. Já quando tem essa necessidade, né, de trazer novos investidores que sejam, de trazer terceiros que sejam estratégicos, mas que tenham como questão de estratégia apenas esse valor, né, patrimonial, a gente tem esse partnership de capital e quando a gente consegue combinar esses dois. A gente também está vendo até, muito comum, até empresas de advocacia, né, consultorias e até médicos, a gente tem muitos clientes no escritório da área da também, saúde, da área utilizando, da saúde, né? Utilizando. E principalmente para expansão. Então, é uma forma de quê? Você ter um parceiro estratégico, você ter alguém que você quer que faça parte da sua operação, você traz esse parceiro por meio de um partnership de capital junto com o intelectual, então um misto em que é possível abrir novas unidades. Então, é como se fossem sócios regionais. Então, isso, assim, tem sendo implementado de uma forma abrangente nesse setor médico, a gente vem estruturando para os nossos clientes, tem dando bons resultados e é um modelo que a gente consegue abranger tanto essa retenção
de talentos, que a gente sabe que é uma área, né, que tem muita competição, né, tem muitas empresas de saúde, então fazendo a prospecção desses médicos, e a gente consegue fazer o quê? Um fortalecimento, um crescimento de acordo com a cultura daquele nosso cliente. Então isso, assim, vem trazendo um crescimento sustentável de uma forma bem fundamentada. Então esses são os principais modelos que a gente tem com os principais objetivos. E interessante você falar da área da saúde, porque realmente faz muito sentido, porque o médico, apesar dele não ter uma preparação lá de base para ser empreendedor, a gente vê muitos médicos empreendendo, tendo suas clínicas, Sim. trabalhando de forma empresarial. E é natural que quem tem uma clínica mais estruturada utilize até do partnership para atrair outros médicos para ter uma estrutura maior, mais robusta, porque é muito esperado que dentro de uma clínica, por exemplo, algum deles queira sair para ter a sua própria. Sim. Então, se ele encontra no local que ele está uma possibilidade dele também ser dono, dele também ter um negócio que é dele fazer parte ali, não mais como simplesmente, né, ali um associado, um autônomo, Um prestador de serviço, ele passa a se sentir parte. Né? Isso faz muito sentido. Isso E uma coisa que também, desculpa te interromper, mas me chamou a atenção você falar que não deve estar no mapa de todo mundo que está nos ouvindo, que o partnership também pode ser utilizado para atrair investidores. Isso acho que deve ser uma novidade para muita gente. Sim. A gente tem, né, como eu trouxe até no primeiro bloco, o partnership, ele veio, né, até nessa questão, né, Estados Unidos, Reino Unido, a gente tem um modelo mais clássico, né, que é somente por questão de mérito, né, performance. Mas no Brasil, a gente tem essa adaptação, então ele pode ser utilizado sim. E isso é muito proveitoso, porque a gente vê empresas estruturadas, empresas que têm culturas, né, já fortalecidas, que já têm processos até de governanças, mas não tem, às vezes, um capital para fazer essa expansão. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma estruturada, trazendo esses terceiros estratégicos, de que ele tem também essa possibilidade, né, de ter essa mentalidade dono, de realmente exercer uma influência e com toda a segurança, porque aquele sócio, né, fundador, que realmente estabeleceu as diretrizes, ele tem uma segurança de que se aquele programa não der certo no final, ele pode realmente fazer uma recompra, então ele tem uma segurança, além da questão, né, da cultura, de que aquilo tudo vai ser estabelecido, da gestão, também da questão patrimonial. Então aquele patrimônio, ele realmente vai ter essa segurança adicional. Isso é um ponto, acho que muito importante também, porque pode não dar certo. Né? Então, vamos pensar no modelo de retenção, né? O modelo de partnership de trabalho. Então, eu tenho ali uma ótima pessoa, que ela é intensa, ela trabalha, ela contribui, ela é estratégica, e aí eu coloco ela num programa de partnership, e nesse modelo eu percebo que não funcionou. Então, essa possibilidade de ter uma maneira de interromper esse modelo é muito interessante. Por quê? Porque às vezes numa sociedade tradicional você tem um conflito. Olha, fulano já comprou as cotas, já está ali no contrato social, e como é que eu demito um sócio? Como é que eu tiro um sócio? Como é que eu troco um sócio? Isso é muito mais complicado quando você não tem a estrutura do partnership. Ou seja, a estrutura do partnership ela torna mais confortável esse momento de dizer, olha, não deu certo e eu preciso interromper essa caminhada. É isso mesmo, Ana? Isso mesmo. Até mesmo, alguns clientes chegam no escritório trazendo isso. Olha, eu tenho um profissional, ele realmente faz uma diferença na nossa operação, ele é estratégico, mas eu tenho um receio de convidá-lo, né, para fazer parte do quadro societário e posteriormente, se não der certo, como que eu vou fazer? Eu vou perder a minha sociedade, é o meu patrimônio que eu venho construindo. Então, por meio desse programa, a gente consegue dar toda essa estrutura. Então, por meio de um acordo de cotistas, por meio do protocolo, né, por meio de um contrato de vesting, a gente consegue estabelecer todos esses mecanismos. Então, até mesmo, né, no momento da implementação desse programa, a gente estabelece marcos.
E o ingresso, ele é muito importante, então aquele momento, né, em que todos estão empolgados, tem as promessas, então é importante ser transparente nesse momento, estabelecer os marcos, né, para aquele programa dar certo, estabelecendo também o quê? Avaliações. Então, às vezes, a instauração de um conselho de avaliação. Esse conselho, ele é possível o quê? Corrigir até as rotas, porque a gente sabe, né, se um profissional ele foi convidado para esse programa, ele tem um potencial. Claro. Então, até mesmo, durante a execução, acontecendo alguma coisa que não esteja na rota, por meio desse conselho, né, de avaliação, então vai ter um monitoramento, vai ser possível corrigir aquela rota. E caso, né, seja verificado que realmente não tem mais interesse, seja da sociedade, seja por meio do colaborador, o que é normal, também a gente tem mecanismos. Então, tem como estabelecer diversas formas. Caso aquela saída se dê de uma forma imotivada, vamos supor, não tem uma justa causa, né? Ele só tem um interesse de se retirar mesmo, às vezes por outros projetos, né? Questões pessoais. Isso. Aí a gente tem a possibilidade de estabelecer mecanismos para isso e mecanismos caso haja uma justa causa, né? Vamos supor, uma concorrência desleal, alguma coisa nesse sentido em que ele perde até o que ele recebeu até o momento. Então, a gente pode estabelecer essas graduações, esses tratamentos de acordo, né, com o que for verificado. Mas o mais importante é a gente ter esses mecanismos de soluções de conflitos. É porque contratos eles são feitos, né, em tempos de paz para ser usados em tempos de guerra. Então, quando está ali aquele momento inicial, está todo mundo animado, feliz, motivado, empolgado, mas pode acontecer alguma coisa. E é uma coisa que não é incomum. Você, às vezes, perde um bom colaborador e ganha um péssimo sócio. Né? Então isso pode acontecer, porque às vezes a pessoa não tem perfil, ou não se encaixou, ou não se enquadrou, e às vezes a organização só vai enxergar isso de fato quando está acontecendo, ou seja, naquele momento em que a coisa, que você virou a chave daquela pessoa para, olha, agora você tem uma posição diferente, olha, eu quero que você faça parte de fato da companhia, que você esteja conosco. Talvez esse modelo, esse contexto emocional, esse contexto profissional novo, ele traz para a pessoa uma situação que ela não se adapta. Sim. E o modelo tem que permitir isso com leveza e com tranquilidade, porque senão ele também perde o sentido. Porque se ele não propiciar essa cláusula de saída, não há sentido, né? E se for um modelo engessado, né? Por isso que a gente até fala assim, a gente tem um programa, mas esse programa ele é personalizado. Então, a gente é muito importante até essa virada de chave, a gente tem cláusulas próprias para isso. Que a gente fala que a sociedade é como se fosse um casamento. Né? Então, realmente, a gente tem um período que a gente estabelece, que é o período de cliff, né? A gente pode estabelecer uma cláusula nesse programa, por meio do contrato de veste, que estabelece como se fosse um período probatório, aquele período de namoro. Período de namoro, muito legal, é isso aí. Período de namoro que você vai conhecendo um profissional. Então, como que ele é naquele perfil de sócio, um perfil mais gestor, né? O que se espera dele? De mais exigência, de indicadores, de metas que talvez ele não tinha antes. Isso mesmo. Ou talvez nem estava tão claro para ele. Então, nesse momento, a gente consegue estabelecer esse período com muita tranquilidade, de tendo esses monitoramentos, de tendo esses marcos, né, por meio de conselhos. Então, a gente também passa, né? Então, muitas vezes, às vezes, os sócios chamam aquele colaborador e é um colaborador que já está há mais tempo na empresa, na sociedade, então ele tem aquele emocional. Natural, um envolvimento. E quando a gente estabelece esse conselho de avaliação com vários outros profissionais, a gente consegue ter essa parcialidade, né? Sim. Então, na verdade, imparcialidade, né? Então, a gente estabelece o quê? Critérios objetivos. Então, deixa de ser estabelecido por uma pessoa e passa a ser estabelecido por um grupo. Então, a gente tem critérios objetivos para ter essa apuração. Pode ser um conselho, como você falou, pode ser um comitê, pode ser um grupo de trabalho. Mesmo, a gente vai estruturando de acordo com o porte da empresa e o segmento. Mas o importante é que realmente esse programa ele é personalizado de acordo com os critérios, com os objetivos, o que se espera para a sua implementação. Por isso que é tão importante ter uma assessoria por trás dessa implementação. Nós tivemos um episódio aqui, Ana, que a gente trouxe a doutora Natália, e a Natália falou muito para a gente sobre planejamento patrimonial sucessório, sobre sucessão. A gente conversou bastante sobre isso. O partnership
ele também pode ser pensado, ele pode ser adotado pelas empresas também como uma estratégia para preparar a sucessão dos fundadores, aquelas pessoas que construíram a organização, que trouxeram a organização até aqui, estão naquele momento que já não querem mais muito envolvimento com operação, já querem de fato ter uma atuação mais estratégica. É possível a gente usar uma modelagem, uma forma de implementação de um partnership voltado para sucessão? Sim, é possível, inclusive muito recorrente, né? A gente recebe diversos clientes também no escritório que às vezes falam expressamente, olha, trabalhei até aqui, né? Já estou querendo aposentar, já estou querendo ir para a praia, curtir minha aposentadoria e já tenho filhos, né? Ou às vezes terceiros na empresa, né? Que eles enxergam que seriam aquelas pessoas chaves para fazer essa sucessão. Então, tem como a gente estruturar por meio desses contratos também, por meio desse programa, que essa pessoa ela seja preparada aos poucos. Porque a gente vê também muitas empresas familiares que acabam encerrando o legado, acabam encerrando a operação por meio dessa sucessão que não é planejada. Então, um dia, né, o fundador, ele não tem mais esse interesse de continuar e passa o bastão de uma forma automática. E muito abrupta, né? E isso impacta a operação. Impacta a operação e então a gente vê sucessores que às vezes não estão aptos para assumir aquela função. Por meio desse programa, a gente consegue, né, estabelecer aos poucos as metas, o que deve ser entregável, né? O que deve ser monitorado nesse período para que essa transição ela seja feita de uma forma mais tranquila, mais com segurança, né? Então a gente vê uma questão de mérito, não apenas, né, por posição. Então a gente tem uma preparação, uma estratégia por trás disso. É porque quando há relações familiares na sucessão, a conversa ela é uma. Olha, meu filho vai assumir o negócio. Então ali, além das questões de competência, tem a questão consanguínea. Então, essa é uma discussão que a gente já até trava de forma mais natural nas empresas e é esperado que isso aconteça. Agora, quando você tem uma pessoa fora do núcleo familiar, né, aquele colaborador de carreira, aquela pessoa que está há muito tempo, aquela pessoa que se revelou um talento, que se revelou importante para a empresa, aí parece que o partnership vai encaixar muito bem, porque ele vai resolver algumas questões, pelo que você está nos explicando, que a relação familiar não cabe ali. O mesmo tratamento que eu dou de sucessão para um filho não vai ser para uma pessoa que veio de fora. A gente pode até pensar nesses dois modelos, né? A gente já atendeu no escritório, por mais que tenha questões familiares, o fundador ele entendeu o quê? Que o filho não estava preparado. Então, o que ele pensou? Eu priorizo a minha empresa, né? A minha operação. Eu quero fazer o quê? Essa sucessão de uma forma fundamentada, ligada realmente a entregáveis, a preparação, que caso meu filho ele não esteja preparado, eu prefiro vender esse negócio. Então a gente vê que às vezes tem empresas tão estruturadas, né, que preferem fazer a questão de operação, sucessão daquele negócio para terceiros do que para familiares, caso seja o risco, né, daquele negócio encerrar. E a gente tem também essa sucessão para fins de terceiros, né, daqueles que já estejam vinculados dentro da empresa, que já tenham, né, esse ambiente lá. Então, a gente consegue nesses dois modelos trabalhar com partnership, tá? Com relação a essas retenções, né, desses talentos, a preparação para que ele realmente opere na sucessão, a gente estabelece, né, essas metas, esses entregáveis, de que aos poucos aquele funcionário, né, ele possa demonstrar que tem essa aptidão da sucessão. Então, é como se fosse mesmo um treinamento. E isso é muito legal, porque a gente já viu realmente dando certo na prática. É um treinamento ali na prática mesmo, né? É um treinamento. Preparação é a vida real. É né? a vida real. E isso é feito aos poucos, então de uma forma escalonada. Então não é de um dia para a noite. Então a gente estabelece o quê? Como se fosse uma diluição ao longo do tempo. Então a gente vai acompanhando a evolução daquele profissional aos poucos, até que realmente seja preparado para assumir aquela posição de gestão, de sucessão. E o conflito de gerações ele é inevitável, né? As empresas cada vez mais elas convivem com múltiplas gerações da mesma família, vamos falar agora do grupo familiar, e
a gente tem observado que nem sempre a segunda geração ou a terceira geração quer continuar naquele negócio. Às vezes os sonhos são outros. Um exemplo que você trouxe para a gente das empresas da área médica. Então eu tenho, o avô era médico, né? O meu pai é médico, mas eu não quero ser médico. Então, e não tenho aptidão para gestão, e não quero ser gestor de uma clínica ou gestor de um hospital. Então, o fundador ou a segunda geração olha e fala assim, poxa, e esse legado? Para quem que eu vou entregar? Não é simplesmente vender a empresa, né? Ele não quer simplesmente ir lá e vender para alguém tocar. Tem toda uma questão, tem até um apego emocional, né? Então a questão das gerações, desse conflito natural de gerações diferentes na sucessão dos negócios, eu acho que pelo que você está trazendo para nós, o partnership vai ajudar muito até a apaziguar essas questões quando não há aptidão dentro do grupo familiar. Sim, ou até mesmo fazer o treinamento, né, dessa vontade. Então a gente tem até um caso que eu acho que ilustra muito bem o que a gente está trazendo aqui. É uma empresa de locações. E realmente, o fundador, ele tinha 2 filhos, né? Na verdade, ele tem 2 filhos. E esses 2 filhos tiveram o interesse de fazer a gestão. Então, de realmente estarem habilitados para fazer essa sucessão. E ele realmente viu. Um tinha aptidão, estava, né, no dia a dia, negocial, e o outro não. O outro só queria realmente, né, essa questão mais patrimonial. Então, ele estabeleceu, ok, vocês 2 têm interesse? Vamos estruturar, então, esse programa. Então, ao longo do período, por meio de entregáveis, então, realmente, tinha que fazer gestões, demonstrar como que estava sendo a gestão da equipe, como que estava sendo a venda, né, referente a essas locações. Então, a gente estabeleceu métricas com relação a esses 2 filhos. E no final, no momento que estava, né, no dia a dia, esse segundo filho, que estava muito mais ligado ao patrimonial, entendeu que realmente não era o que ele queria, não tinha essa aptidão. Não fazia sentido. Não fazia sentido. E o outro, realmente, a gente estabeleceu, olha, por meio, né, de mérito, ele sim tem essa aptidão para sucessão. Então, a gente conseguiu, inclusive, apaziguar esse conflito familiar. Então, isso é muito importante que a gente consegue encaixar o programa do partnership em vários contextos, de acordo com aquela sociedade. Esse exemplo que você está trazendo para nós é interessante porque foi a forma elegante, delicada e educada que o fundador teve de mostrar para o filho, falou assim, olha, você não tem, não quer, não faz sentido para você e olha como isso pode comprometer a operação, porque às vezes fica parecendo que é predileção por um, por outro, e aqui a gente está falando de negócio, a gente está falando de empresas, a gente está falando de patrimônio. Então, nesse momento, a ferramenta do partnership ajuda muito a mostrar e deixar muito claro, falar, olha, a empresa funciona assim, eu não vou estar aqui mais, e fica claro para todo mundo quem tem condições e quem não tem condições. Né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, doutora Ana, para quem está nos vendo e nos ouvindo, para quem não é recomendado partnership, assim, esse perfil de empresa, essa situação aqui, o partnership não faz sentido, porque quando faz sentido, acho que na nossa conversa até aqui está ficando muito claro. Agora, tem alguma situação assim muito específica que você fala, olha, esse perfil aqui a gente não recomenda ou não? Isso aparece na medida em que o trabalho vai acontecendo. Já tem, né, sociedades que no primeiro contato a gente consegue verificar que não é recomendável. Então, quando que a gente consegue verificar isso? A gente consegue verificar quando aquele sócio fundador, ele tem uma aversão à diluição societária, quando ele não quer compartilhar a gestão, quando ele não quer realmente que um terceiro faça parte do negócio dele. Então, quando a gente vê que, na verdade, é uma forma imediata de tentar reter apenas aquele talento e que, posteriormente, não vai ter um prosseguimento daquele programa, a gente já consegue até antecipar que aquele programa não vai ser tão efetivo. Então, a gente consegue trazer isso em conversas, né, demonstrando se ele realmente quer, se ele realmente tem o interesse de ter a implementação daquele programa. Então, a gente tem que deixar claro nessa conversa. Qual que é o objetivo? Ele está ciente que precisa desse processo estruturado, de que um terceiro, né, a longo prazo, ainda que a longo prazo, vai fazer parte desse negócio, e sócio sendo sócio, a gente sabe que tem obrigações, né? Então, tem que ter esse dever de transparência, tem que ter o dever de prestação de contas, e aqui eu não falo de prestação de contas nem só com relação a valores. A dinheiro, né? Não é só
dinheiro, sobre dinheiro, mas sim de decisões. Então, postura. trazer postura. Então, de trazer isso para dentro. Então, primeiro a gente tem que verificar internamente, né, se aquilo é adequado com o que se espera, né, com o que o sócio ele vê a longo prazo com relação a isso, até para a gente ver se é adequado para aquela sociedade. Então, é muito mais a intenção, a forma, né, o que se pretende, a vontade do que alguma coisa pré-determinada de estrutura societária, de porte, de faturamento. Não tem a ver com a empresa, tem a ver com a cultura de novo. Sim. E é muito interessante você estar falando isso, porque eu já ouvi de alguns empresários assim, duas coisas antagônicas, mas que cabem muito no que você falou. Eu já ouvi de empresários assim, nossa, eu tenho aversão a sócio. Eu não quero sócio de jeito nenhum, eu odeio sócio, eu não quero saber de sócio. E eu já vi outros empresários que adoram sócio, que ele fica inventando negócios para ter sócios. Então, esses perfis, eles mostram claramente que não adianta a gente querer depositar no modelo toda a solução. A gente vai primeiro ter que avaliar o querer, vai ter que avaliar a vontade legítima e verdadeira, ainda que difícil, que a gente sabe que não é fácil. No episódio que a gente falou aqui sobre sucessão, o assunto morte, por exemplo, né, sucessão por morte, porque é um assunto que tem que ser enfrentado, é delicado. Ou então aquela coisa assim, eu já estou ficando velho para isso, eu já não tenho mais a mesma energia. São assuntos que não são agradáveis, não são confortáveis, né? Então, somado a essa aversão ao compartilhamento de decisões ou até do patrimônio propriamente dito, cria um ambiente desfavorável. Então fica aí uma dica para quem está nos acompanhando, que a predisposição à cultura, o desejo legítimo, é uma das premissas mais importantes para o sucesso de um bom modelo de partnership. Ana, a gente está falando muito de contrato, né? Essa relação, o partnership, como tudo no mundo empresarial, é regido por contratos, por documentos, por acordos. Dentro da vivência, da experiência e das melhores práticas em abordagens de partnership, quais seriam aqueles elementos jurídicos que você considera assim, mais relevantes nesse contexto? Perfeito. Esse é, assim, primeiramente, o principal ponto, né, da estruturação desse programa de partnership. A gente verifica que, às vezes, muitos programas não dão certo porque as empresas acabam pecando nessa parte. Então, não tem uma estruturação jurídica definida, não tem acordos previamente estabelecidos. Então, por mais que tenha, às vezes fica no verbal. Então, não é formalizado. Então, de uma forma prioritária, quando chega um cliente no escritório com essa intenção, a gente já traz, né, essa questão de que é necessário ter essa formalização, esse respaldo jurídico, né, uma segurança jurídica. Então, no primeiro momento, a gente estabelece um manual. E aí, é até curioso, né? Nossa, um jurídico vai fazer um manual, mas a gente faz um manual desse programa de partnership. Nesse manual, ele é importante porque ele vai acabar respaldando esse primeiro contato, né, que o sócio fundador tenha com o colaborador, com esse terceiro estratégico, porque lá vai estar estabelecido o que é esse programa de partnership, quais que são as métricas necessárias. Então, o quê? É um programa que vai ser de capital, vai ser de trabalho, vai ser misto? Então, a gente estabelece tudo isso nesse manual. Então, lá vai ser o primeiro contato e que vai estar estabelecido de uma forma clara. Como aquele profissional ele pode se aderir a esse programa. Como que ele se insere ali. Quando que ele se insere. Quando e quais são as obrigações referentes àquele programa. Então, isso é muito importante porque nesse primeiro contato, a gente já vai ter essa questão de transparência. Então, olha, esse é o papel que eu espero de você. Você tem interesse nesse programa? Porque no momento que um terceiro recebe um convite, né, para poder ingressar, que seja num quadro societário, às vezes aquilo brilha tanto aos olhos, né, que a gente acaba deixando num segundo plano quais são as obrigações, né, como que aquilo vai ocorrer. Então, isso é muito importante para orientar nesse primeiro momento. Então, esse é o primeiro entregável nesse modelo. É um manual onde vai estar ali, vamos dizer assim, as principais regras, as principais diretrizes, até porque o conceito pode ser novo
para todos. Então é preciso ter um processo também educativo. Um processo educativo, inclusive. E até mesmo para trazer transparência para os outros profissionais, né? Então, que aqueles também, né, que nesse primeiro momento não foram abordados, possam ter a clareza do que está acontecendo na sociedade, tá? Que realmente é uma questão de mérito que seja, ou uma questão de capital, e o que é necessário para um dia chegar naquele momento. Então, isso é muito importante. Em um segundo momento, a gente traz um contrato de vesting, que pode ser aplicado ou não aí a depender da hipótese. Então, vai depender mesmo da implementação de uma forma específica. Nesse contrato de vesting, a gente estabelece, né, as formas que aquele profissional ele vai adquirir as cotas de uma forma escalonada, então ao longo do tempo. Então, a gente pode estabelecer, olha, no primeiro momento, uma cláusula de cliff, em que tem 12 meses que aquele profissional começa a cumprir as metas, começa a ter os entregáveis, então a gente tem aqueles resultados, a gente começa a ter um monitoramento daquele perfil, da cultura, uma avaliação se realmente, né, da tem aquele aderência feed. dele, da postura, Isso. se ele entendeu, né, a proposta. É como se fosse, igual a gente comentou, né, aquele período de namoro. Então, um período probatório em que a gente vai verificando essas questões. Então, naquele período, foi cumprida a meta, a gente estabelece, né, um período para aquisitivo. Então, a gente estabelece que seja mais 12 meses, mais 2 anos, em que ele fica cumprindo a meta até efetivamente receber aquela participação societária. Então, todos esses percentuais, né, ou aplicação ou não dessa cláusula, vai depender muito do perfil da empresa e até mesmo do perfil do profissional. Então, a gente já estabeleceu programas diferenciados até pela própria empresa. Então, tem profissionais estratégicos de que eles falaram, olha, essa cláusula de cliff não é necessária nesse momento, porque já conheço, né, essa empregada, já conheço tá aqui há muito tempo. Por mais que a gente nunca chegou a falar de questões, né, de sociedade, ela já se apresenta como uma sócia, a gente já reconhece isso, então não é necessário. Então, isso muito vai depender do caso específico. Aí você abre mão dessa cláusula específica. Do cliff. Isso. E por meio disso, né, tudo, é muito importante a gente ter também um acordo de cotistas. E eu falo que realmente é o principal. Esse é o documento mais relevante. É um documento que a gente traz a regra do jogo. Até porque, talvez, dependendo do modelo, o contrato social ainda nem está nessa discussão, né? O contrato social é um instrumento societário daquela sociedade que já existe. E nesse primeiro momento ele não é afetado. Esse primeiro momento ele não é afetado. Por isso o acordo de sócios, de cotistas ou de sócios é tão importante. Isso mesmo. E às vezes chegam, né, empresas, né, sócios lá no escritório e falam assim, olha, já convidei e tá ingressando no contrato social, não tem um acordo de cotistas. A gente fala, olha, recomendo que pare essa alteração, volte um passo atrás e estabeleça pelo menos um acordo de cotistas, porque é uma premissa que a gente vai ter estabelecido. As regras, né, de entrada, então como que é feita em caso de sucessão. Então, às vezes, eles falam assim, nossa, Ana, mas eu confio demais nesse profissional, está comigo mais de 15 anos, a gente começou juntos, não porque ele vai fazer alguma coisa que não esteja alinhado, mas às vezes nem é só com ele, quando a gente fala, né, até de sucessão, que é um assunto bem delicado, a gente envolve o quê? Familiares dessa pessoa. Terceiros. Então, a gente tem que trazer para o jogo essas questões, essas interferências, referente a terceiros, caso de divórcio. Falecimento do cônjuge, por exemplo, né? Então, que pode acontecer. E aí você tem uma pessoa estranha na sociedade, de repente, uma pessoa estranha na por sociedade, herança, né? Vamos pensar assim. Recentemente, a gente até atendeu no escritório, teve essa questão de que eles convidaram um colaborador para ingressar na sociedade, foi feito contrato social, mas não tinha um acordo de cotistas bem estabelecido. E era no momento, só o contrato social. Só o contrato social. E às vezes, né, muitas empresas acabam adotando aquele modelo da junta comercial e é um modelo genérico que não traz padrão, né? muito padrão, básico. Não traz de uma forma específica, né, os regras. casos. Então, nesse caso de sucessão, o que aconteceu? O espólio, né, acabou sucedendo esse colaborador e a esposa representava o espólio. Então, começou uma negociação e começou a travar até questões operacionais na sociedade. E aí, realmente, o que ele me disse, Ana, se eu tivesse feito um acordo de cotistas, eu não estaria passando por isso aqui. E no momento não enxergou esse valor, mas é muito importante, porque são essas questões
que a gente realmente vê conflitos societários, às vezes empresas, né, que têm colocando em risco legados, questões operacionais, e tem esse prejuízo por causa de não ter uma estruturação tão bem delimitada nesse início. Então, a gente vai muito além daquele profissional, mas todas as interfaces com relação àquele ingresso, né, de um terceiro na sociedade. Então, esse acordo de cotistas é o documento, assim, principal. Você me fala assim, preciso de um documento para respaldar toda essa operação. Seria ele. Além do contrato de vesting. Além do contrato de vesting. Se a gente tiver até funcionários que não vão ter esse período, né, de adquirir aos poucos, eles já entendem que está preparado, a gente teria só esse acordo de cotista. Então, por isso que realmente... Já seria suficiente. Seria suficiente. Por isso que realmente depende do caso específico, né, daquele profissional. Das características da empresa, as relações já construídas. Isso mesmo. E... Sim. Dentro disso, né, até trazendo entre essas cláusulas, né, essenciais, a gente tem essas questões de permanência no quadro societário. Então, como tem um investimento da própria sociedade com relação àquele terceiro, né, de realmente prepará-lo para ingressar, então também tem esse investimento, que seja de tempo, até de valor mesmo, empresas que disponibilizam cursos, preparações para aqueles profissionais. Para levá-lo a essa condição, né? Isso. Então, é importante também que caso aquele profissional se retire da sociedade, e a gente pode estabelecer até um prazo que tenha uma penalidade específica para isso. Porque realmente teve aquela expectativa com relação a isso. Então, ainda que seja, né, sem uma justa causa, ainda que não tenha ocorrido nada referente a essa saída, é possível a gente estabelecer essas cláusulas. Então, a gente já estabeleceu, assim, diversas vezes em contratos, além de propriedade intelectual também. Então, quando a gente fala de um partnership de trabalho, né, muito ligado a essas questões estratégicas, tem um valor do trabalho, dos entregáveis, a gente estabelece nesse acordo de cotistas, né, que tudo que for produzido, então essa propriedade intelectual, isso também ocorre de uma forma muito comum em empresas de tecnologias. Então, às vezes, o sócio desenvolve aquele software, desenvolve aquela tecnologia, né? Então, a gente tem que estabelecer como que vai ser tratado essas questões. No caso de uma saída, Em caso de uma saída. Então, a gente já viu casos que a gente entrou em assessorias já contenciosas, ou seja, que já tinham conflitos estabelecidos, que o sócio estava se retirando, mas queria levar também o código-fonte, queria levar realmente o ativo produzido. E no contrato não tinha nada estabelecido. Então, nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Então, para ele era como se fosse, olha, eu preciso de uma contraprestação financeira para deixar isso aqui. Então, é muito importante a gente entender o segmento, a gente entender o que se espera daquele sócio para estabelecer de uma forma específica esses tratamentos. Além de regras que são aplicáveis a todos, né? Questão de sucessão, questão de cessão dessas cotas. Então, estabelecer... Eu não posso vender para terceiros sem avisar previamente. Sem avisar previamente. Ou então, não pode vender por nenhuma hipótese somente para o sócio fundador. Essa questão de recompra. Então, ainda que não tenha ocorrido nenhuma justa causa, né? A gente não tem nada estabelecido de uma forma clara, mas simplesmente entender o que não deu certo. Entendi. Até o valor de recompra, né? Porque imagine, eu cedi cotas, passaram-se 5 anos e agora eu quero recomprar. Qual que é o valor? Como é que elas vão ser valorizadas? Ou seja, a recompra vai acontecer em que bases monetárias? Até isso tem que pensar. Sim, isso mesmo. A gente traz tudo isso em jogo, né, na mesa, até para prever a metodologia, né, de como que vai ser avaliada aquelas cotas, qual que vai ser o índice, qual que vai ser o período, né? Então, olha, caso a saída ocorra nos primeiros 2 anos, a gente pode aplicar uma metodologia. Se ocorrer posteriormente a 4 anos, então a gente pode estabelecer métricas para que seja mais justo, né, essa negociação. Então, eu brinco com esse acordo de cotistas, não é somente para proteger a sociedade, o sócio fundador, mas também vai proteger esse colaborador que está ingressando na sociedade. Então, muitas vezes, né, e na maioria das vezes, ele não vai ser um administrador. Como que fica essa responsabilidade pela administração? Responsabilidade civil dele, dos atos praticados pelo administrador, porque, querendo ou não, tem uma questão também de responsabilidade que vai surgir naturalmente com essa nova condição dele. Naturalmente, né? A gente vê sociedades, né? E é impossível a gente pensar que sociedades
não tem risco, né? O risco operacional, então é inerente. Então, isso também é uma segurança para esse colaborador. Não só nessa questão, mas ali também é um patrimônio, né? Por meio do investimento que seja por capital, por investimento de trabalho. Então, como que isso se dá esse retorno, né? Distribuição de lucros também, como que vai ocorrer? Então, a gente tem que ter uma política clara dessa distribuição de lucros. Então, isso é muito importante. E por meio do acordo de cotistas, a gente consegue estabelecer todas essas diretrizes. E a gente realmente evita, ainda que tenha conflito, a gente estabelece mecanismos para solucionar esse conflito. Entendi, Ana. E isso é importante, aquilo, né? Assim, a gente tem que pensar no que pode dar errado. Quando tá dando tudo certo, tá tudo certo. Sim. Agora, e quando dá errado? E aí que vem o contrato para ajustar essas diferenças. E até, né, além disso, é um alinhamento de expectativas. Então, quando aquele colaborador ele ingressa, ele já tem ali estabelecido as regras do jogo. Olha, é isso que ocorre. Se eu atuar dessa forma, tem uma possibilidade de exclusão, então já é estabelecido tudo de uma forma clara ali. Então, até uma questão, né? Às vezes, ele ingressou na sociedade, veio uma oferta de compra, né? Daquela sociedade e o sócio fundador tem um interesse. Como que fica? Né? Fica esse minoritário. Esse minoritário. Então, ele tem a possibilidade, às vezes, de junto, de estabelecer os mesmos, né? Receber pelos mesmos parâmetros de acordo com sua participação societária. Então, isso é muito importante, inclusive, para ele. É uma segurança jurídica. Que vai trazer para ele. Agora, uma dúvida que eu tenho e deve ser dúvida de algumas pessoas. A gente tem algumas empresas que são sociedades anônimas de capital fechado. E a gente está falando muito de cotas, Sim. mas também se aplica, por exemplo, uma empresa que é uma SA de capital fechado, também dá para encaixar o modelo de partnership, só que ao invés das cotas, faz a distribuição das ações, seria a mesma lógica? Isso, a gente utiliza as mesmas lógicas e aí com adequação desses instrumentos. Mas o objetivo, né, a mentalidade, a gente parte dessa mesma questão, dessa mesma estruturação. Então, é possível tanto sociedades anônimas, é possível também SPS, a gente também já praticou. Em SPE também. Então, de acordo com a sociedade, a gente consegue estabelecer esse modelo sim, tá? Inclusive, a gente pode estabelecer mecanismos intermediários. Então, a gente tem possibilidade de estabelecer de que aquele colaborador, aquele terceiro estratégico, ele possa, né, receber por meio das suas metas, por meio dos resultados, mas efetivamente não ingressar no contrato. Então, é possível que ele fique à margem, mas ele ainda receba como se fosse um bônus, uma remuneração adicional, variável, um variável. Sem necessariamente ter cotas, ter cotas ou ações, ter patrimônio, isso mesmo. Então, isso é possível. E é importante a gente ter um instrumento, ter uma delimitação para que isso fique claro que não entrega a remuneração dele. Então, até para fins trabalhistas. Então, por isso que uma assessoria dedicada, né, que realmente entenda aquele perfil da empresa, que entenda aquela relação, é importante nesse momento para a gente conseguir criar todo esse cenário jurídico que se adeque, né, ao que é esperado por ambos. E você tocou num ponto importante, porque às vezes você vai ter no modelo de partnership pessoas que vêm de um modelo tradicional seletista. Sim. E a gente não pode negar, é uma realidade no nosso país, existem algumas relações estabelecidas na forma de pessoas jurídicas, ou seja, o colaborador ele presta serviço como uma empresa. Nesse caso, num modelo de partnership, onde eu tenho um colaborador que ele é CLT, ele pode aderir a um modelo de partnership permanecendo nessa modalidade ou não? Ele precisa sair dessa relação trabalhista da CLT. Como que fica isso, Ana? Tá, é possível que CLTs também sejam beneficiados com esse programa, tá? A gente pode até estabelecer um período em que ele permaneça como CLT e aí um contrato de vesting, estabelecendo aquelas metas, né? Vamos supor, tem um período de cliff. Então, nesse período de cliff, ele ainda estabelece, né? Fique como CLT. Depois de passar daquele período que ele for adquirir aquelas cotas, aí não teríamos mais essa configuração CLT.
mas sim ele ingressaria na sociedade. Então, com esse modelo, a gente consegue ajustar. Então, tudo vai depender se tem esse interesse de ter esse estágio, né, probatório ou não. Ana, conheço esse colaborador CLT, está comigo há muitos anos, já conheço o perfil dele, então ele realmente já pode ingressar, então a gente faria essa rescisão, né, do contrato de trabalho. E ele seguiria para um outro modelo. Seguiria num outro modelo e aí como sócio. Muitos perguntam, né, Ana, e o risco disso, né? O risco trabalhista. Continuidade do contrato de trabalho. Ao final, será que ele vai poder pleitear alguma coisa referente a essa questão da relação societária, que na verdade era uma relação de emprego? E a gente traz aqui 2 aspectos importantes. A questão fática, né? A gente sabe que na Justiça do Trabalho o que importa realmente são os fatos. Então, a gente tem que realmente tratar, né? Questão de pessoalidade, questão de onerosidade, tem uma subordinação. Então, a gente tem que tratar aquele colaborador como se fosse, né? E realmente tem que ser um sócio. Sócio de fato. Um sócio de fato e nesse caso até de direito. Então, a gente tem que estabelecer todos esses mecanismos para que realmente haja essa virada de chave. Porque, senão, a gente tem esse risco. Esse risco aí. E além disso, né, que é muito importante também, todos esses documentos jurídicos que realmente comprovem, né? Olha, a gente implementou esse programa, foi cumprida as metas por meio do contrato de veste, né? Foi adquirido essas cotas, agora ele se vestiu dessas cotas. Por isso que chama veste, até como curiosidade, e agora ele ingressa na sociedade. E o PJ, da mesma forma, né? A gente encerra aquele contrato, né? Aquela prestação de PJ, isso mesmo, aquela prestação de serviços. E aí, no momento em que ele ingressa no quadro societário, né? A gente tem que dar essa tratativa. Ele já não é mais um prestador de serviço. Ele é efetivamente um sócio. Então, ter todas essas questões, né? Reunião de sócios, participar dessas reuniões de sócios, né? Ainda que efetivamente seja um minoritário, ainda que a gente estabeleça uma classe diferenciada, que ele não tenha direito, por exemplo, a tomar decisão, mas ele participa, ele é ouvido. Ele é ouvido. Então, tem que ter esse ambiente. Então, a gente tem que criar todas essas rotinas, né, de sociedade. Então, por isso que, às vezes, você me perguntou no início, né, Ana, tem alguma sociedade, né, que não está apta a esse programa? Então, a gente vem muito nisso. Às vezes, olha, eu quero valorizar esse profissional, ele é um profissional estratégico, eu quero convidá-lo, mas não quero chamar ele para uma reunião de sócios. Não quero que ele participe da gestão. Não quero que realmente ele influencie na cultura. Então, a gente vê que realmente não tem esse perfil. Então, a gente encontra muito isso. Não tem sentido. E você esclareceu uma coisa muito importante que eu acho que é dúvida de muita gente que nos acompanha, é que, às vezes, as pessoas confundem partnership com contrato de veste. O contrato de veste, você deixou muito claro que ele é um dos instrumentos. Então, eu posso entender que nem todo partnership vai ter necessariamente um contrato de veste? Pode entender que nem todo partnership vai ter um contrato de veste. Porque isso é uma dúvida. As pessoas, quando vêm falar de partnership, já a primeira coisa é o contrato de vesting. Como que vai ser? E nem sempre ele vai ser necessário. Eles entendem, às vezes, como sinônimos. Então, muitos clientes trazem isso. Olha, eu escutei sobre contrato de vesting, partnership, e às vezes a gente propõe até, né? Vou fazendo as perguntas, a gente faz uma entrevista para entender, né, o cenário, qual que é o profissional que vai ser contemplado com esse programa, e às vezes traz, não vai ser nada escalonado. Eu já entendi que ele cumpriu todas as metas, ele já entregou tudo. Então, a gente entende que não tem essa obrigação desse contrato de vesting, na verdade, nem se aplica. Então, é importante a gente trazer nesse momento, né, trazer na realidade, trazer consciência da importância de cada instrumento e da sua diferenciação também naquele caso. Agora, o acordo de sócios, nem pensar em abrir mão. Esse é obrigatório. Esse é obrigatório. E eu te falo que realmente é importante ter. Inclusive, ainda que não tenha um programa de partnership, ainda que seja uma sociedade familiar, é importante ter um acordo de sócio, independente do programa de partnership. Bom, Ana, a gente falou bastante sobre partnership e talvez o mote, um dos principais, não o único, mas um dos principais é a meritocracia. Ou seja, aquela pessoa foi convidada a fazer parte de um programa de partnership em função dos resultados e do mérito que ela foi demonstrando. Ela sai daquela condição e vai para uma outra.
Como é que é, na sua experiência, a manutenção desse processo de meritocracia ao longo do tempo? Depois que se venceu aquela etapa de namoro, como é que funciona a questão da meritocracia dentro de um programa de partnership no médio e longo prazo? Nesse momento que a gente vê que muitos programas às vezes não dão certo por essa questão de manutenção. Então, no momento que chega algum interessado, né, no escritório, para que a gente faça essa implementação, a gente estabelece até as fases. A fase de início, né, diagnóstico, implementação. Essa fase de manutenção, de tão importante que ela é. Tão quanto, né? E de revisão. Então, nessa fase de manutenção, o que assegura realmente essa eficácia é a governança. Então, a gente precisa ter estabelecido rotinas para que aquele programa ele acabe não se perdendo ao longo do tempo. Então, no início é muito fácil, né, você relembrar das metas, do que realmente, né, foi fundamental para trazer aquele colaborador para dentro da sociedade. E, ao longo do tempo, isso acaba podendo se perder. Vai se esvaziando, né? Vai se esvaziando, porque a gente já não tem mais aquela questão, né, daquele incentivo inicial. A pessoa já está dentro do quadro societário, então já foi adimplido, né, aquela contraprestação, já se sente dono. Então, a gente já tem esse momento de transição efetivado. Então, nesse momento, é muito importante a gente identificar essas rotinas. Então, o que foi estabelecido, o que foi pactuado com aquele colaborador e ter isso, né, de uma forma de prestação de contas. E aqui, novamente, né, a gente até já pontuou algumas questões de governança, mas aqui trazendo de uma forma mais específica, prestação de contas, até no caso de não ser pecuniário, mas de ter aquele posicionamento, né, do que se espera, de quais são as funções. Então, estabelecer rotinas para que isso sejam cumpridos. Então, aquele colaborador trazer de uma forma, né, que nesse momento é sócio, trazer para esse sócio majoritário, para esse sócio fundador, o que está sendo cumprido naquele momento. E assim, quando a gente estabelece momentos práticos para que esteja essa rotina, esses marcos de prestação de contas, de monitoramento, a gente consegue corrigir caso haja um desvio de rota. Então, foi verificado que aquele colaborador já não entrega mais, né, esse sócio já não entrega mais o que era esperado com ele, o que ele entregava no momento para efetivamente virar um sócio. Então, nesse momento, é possível, né, que se chame ele novamente, faça um feedback, né, com ele, realmente deixe consignado, né, deixe formalizado aqueles desvios, o que se espera do papel dele como sócio, né, para corrigir aquela rota. Então, por meio dessa governança, a gente consegue deixar muito claro os papéis tanto daquele sócio técnico, né, o sócio também gestor. Então, diferenciar esses papéis, porque às vezes pode ser, olha, Ana, às vezes empresas chegam e falam assim, Ana, eu achei que era muito intuitivo dele o que eu esperava. Mas era óbvio, né? Era óbvio. Aos poucos, ele já entregava isso quando ele estava como CLT aqui na sociedade, quando ele era PJ. Por que agora, como sócio, ele não entrega? Mas às vezes a gente não tem isso estabelecido de uma forma tão clara. Então, a gente vê principalmente que os maiores erros no momento da implementação, né, no momento da continuidade desse programa, é a ausência desse monitoramento. Então, às vezes, é tomado por essa rotina operacional, né? Envolvido pelo contexto. Isso, e que é normal, né, das sociedades, mas a gente tem que estabelecer esses marcos. Então, fazer agendamentos. Então, já deixa pré-determinado. Olha, de 3 em 3 meses, a gente vai ter uma reunião de sócios para ter essas prestações de contas. O que está com tudo certinho. Ata, com uma pauta bem definida, estabelecida, para que também não tome tempo de ambos. Mas o objetivo é realmente ter esse monitoramento ao longo do prazo, né, ao longo do tempo. E ainda que tenha, né, um comitê de avaliação ou um conselho, isso é importante ao longo do prazo também, que seja estabelecido. Porque às vezes a gente vê nesse primeiro momento, né, o colaborador ele é convidado e aí há todo o cumprimento daquelas metas iniciais e posteriormente aquilo vai se perdendo. E no final, né, chega no momento da avaliação. Passaram 12 meses, o colaborador chega a cumprir minhas metas? Olha, fiz isso, isso, isso. E na cabeça daquele gestor, que daquele sócio, não foi nada disso. Não foi cumprido. Então é importante a gente ter esses marcos
pré-determinados. Essa governança realmente ela é a chave do sucesso por partnership, em que a gente estabelece essas rotinas de trabalho, essas rotinas de avaliação. Então, é possível a gente corrigir essas rotas, né, em que realmente não seja possível o cumprimento e até mesmo, às vezes foi estabelecida uma meta, mas a sociedade acabou tomando outros cursos. Houve outras questões, né? Houve ampliação da operação, houve redução daquela operação, o cenário muda. Novo produto, serviço. Isso. Então, é muito importante a gente ter isso de uma forma de uma avaliação recorrente, até mesmo para se adequar àquele novo cenário. E às vezes também, olha, ofereci, né, para aquele colaborador, o colaborador ingressou e, ok, ele ingressou, não preciso mais fazer nada de contraprestação. Ele já conseguiu o que ele queria. E não necessariamente. Às vezes ele não é envolvido, né? Como a gente já trouxe aqui diversas vezes. Não participa em reunião de sócios. Ele não tem uma voz ativa. Então, é importante ter esse canal aberto para os dois lados. Tanto do sócio fundador, né? Majoritário, para esse que é contemplado com partnership, como também ele para o sócio. Então, a gente consegue ter essa operação de uma forma mais respaldada por meio da governança. Então, às vezes você pensa, Ana, nossa, mas uma ata, uma pauta, reuniões periódicas, isso é a chave do sucesso? Mas muitas vezes porque a gente tem uma implementação fundamentada, a gente tem um programa, a gente tem um marcos, então por meio de uma assessoria é possível obter isso. Mas aquela execução contínua só é possível por meio dos sócios operacionais, realmente. De fato querendo, né? De fato querendo. Porque eu imagino, quando você tem métricas, indicadores bem objetivos, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz um contrato de partnership e uma das metas desse entrante seria, olha, você tem que trazer 5 novos clientes por ano. 5 grandes contratos por ano, 5 novas contas por ano nas suas relações. Ok, é matemática. Ó, você trouxe 3, então você não cumpriu. Ou então, olha, você tem que ser capaz de gerenciar 10 unidades. Então, está muito claro que são 10 unidades. Agora, quando isso não está estabelecido em métricas objetivas e elas são qualitativas, por exemplo, que tem a ver com postura, tem a ver com envolvimento, com engajamento, com interesse, acaba caindo um pouco na avaliação de cada um. Por isso é tão importante esses marcos que você comentou, né? Porque nem sempre vão ser critérios só quantitativos, vão ter critérios qualitativos. E vou te falar, pela experiência, a gente nunca estabeleceu um programa de partnership que fosse só critérios objetivos. Porque é muito ligado à questão também de posicionamento, de cultura. Tem que ter essa adaptação. Até mesmo, anteriormente, o que se espera de uma posição de um trabalhador, de um prestador de serviço, né, de um CLT, é uma postura. Como sócio, a gente espera uma outra postura. Então, até depois daquela avaliação, né, no momento em que ele conseguiu ingressar na sociedade, essa avaliação ela continua. Porque é necessário essa mudança de chave. Então, quando a gente traz essas questões subjetivas para a avaliação, é muito complicado, porque se a gente deixar uma avaliação apenas para um sócio fundador que seja, ele pode achar que não foi cumprido e o próprio colaborador, né, esse que foi contemplado, pode achar, não, realmente, eu tenho um posicionamento de sócio, eu tenho um feed cultural, eu acho que eu tenho. Então, além da gente estabelecer um formulário objetivo para avaliação, a gente volta novamente àquele comitê, um conselho, o ritual, que realmente, né, o ritual de avaliação, que seja assim possível, ainda que uma avaliação externa referente aos clientes, né, que seja rodada uma pesquisa de satisfação. Então, isso é importante para quê? Para ter essa visão de uma forma mais objetiva e que fuja muito de unilateral, né, que não seja estabelecido imposto. Entendi. Então, isso é muito importante. Personalíssimo, né, daquela pessoa. E você comentou, Ana, assim, que um dos motivos de fracasso do partnership é essa questão da ausência da governança e da falta de manutenção. Agora, tem alguma outra pegadinha, alguma outra armadilha aí no meio do caminho que você acha relevante trazer? Ou não? Não, se observar da governança, observar dos rituais, a tendência é sucesso. Mas tem alguma coisa que
se não for cuidado, além do que você já comentou, ele vai contribuir para o fracasso do projeto? Tem alguma outra coisa assim que você falou, isso aqui é uma armadilha? Muito ligado, né? A gente fala que se conseguir, né, seguir esses passos, a gente já tem, assim, um sucesso de 70%. Garantido. Garantido. Porque realmente ali está o coração dessa estratégia, né? Vai ser tudo estabelecido e sendo observado, realmente vai ter essa questão de ter uma chance maior de implementação com sucesso. Mas é importante a gente gerenciar esses conflitos. Então, como a gente está falando de relações humanas, é normal que tenha conflitos, que tenha controvérsias. Então, a forma da gente gerir esses mecanismos é muito importante. Então, ocorrendo o primeiro desvio, né? A primeira forma de que aquilo não está sendo seguido, a gente ter uma forma de retomar isso. Então, tem uma forma de como aquilo vai ser estabelecido, né? Pode ser chamado, um mediador, pode ser levado, né, até para uma câmara arbitral, dependendo do porte da empresa. Pode ser da complexidade do assunto. Então, a gente estabelecer esses mecanismos de uma forma prévia para aquilo não seja, assim, levado ao fracasso. E, mais ainda que essas formas de mecanismos de solução de controvérsia não tenham eficácia, a gente ter mecanismos previstos expressamente nesses instrumentos para que seja possível uma recompra, então a retomada pelo aquele sócio majoritário. Então é importante a gente ter essas cláusulas bem definidas. Então toda essa segurança jurídica. A gente fala, partnership, ele inicia de uma vontade, né, daquela relação, de um desejo, mas o segredo do sucesso realmente é a metodologia. Entendi. É porque aquilo, seguinte, tentei tudo, fiz tudo, mas deu errado. Eu tenho que ter uma forma de resolver e talvez a forma mais radical, mas talvez a que resta é a recompra, né? Então, olha, tentei mediar, tentei treinar, tentei avaliar, não conseguiu por qualquer motivo, não deu certo, a recompra vai ser, vamos dizer assim, a forma de trazer aquela situação original. Não necessariamente porque deu errado, mas porque não prosperou a relação. Isso mesmo. E até por meio desses instrumentos a gente consegue estabelecer de uma forma escalonada quais que são esses mecanismos. Então, realmente, tem casos, né, por meio de justa causa, em que ingressaram, né, a gente teve um caso que chegou também no escritório, mas já como contencioso, em que esse profissional ingressou no quadro societário e aí começou a fazer o quê? Limpar o banco de dados dessa sociedade. Então, a gente viu uma questão de realmente uma justa causa. Então, a gente tem um motivo justificado. Então, realmente, não teria aplicação de nenhum outro mecanismo prévio para isso, né? Não se aplica de tão gravoso que foi a atuação desse colaborador. E não se aplicou o que? A recompra e ainda como penalidade sem nenhuma contraprestação financeira. Então, realmente, uma penalidade. Além disso, né, por questões de quebra de confidencialidade, proteção de dados, não concorrência. Então, de acordo com aquele caso, né, específico, a gente consegue estabelecer de uma forma gradativa as possibilidades. Mas o mais importante é que a gente realmente tem que estabelecer de uma forma clara aquela metodologia. Porque realmente pode não dar certo, né? E pode fugir realmente do controle de ambas as partes. Às vezes foi cumprido tudo o que foi planejado, mas no momento da execução viu que não era aquilo que se esperava, né? Então é importante a gente ter esses mecanismos de saída. Então, da mesma forma que a gente estruturou a permanência, a entrada, né? A gente também estruturar essa saída para que ela ocorra da melhor forma, né? E aí a gente sempre pensando na preservação da sociedade, na manutenção, né, das atividades, dos empregos a ela ligado. Então a gente sempre pensar na sociedade como se fosse esse bem maior, que no fim é o que a gente pretende, né? Que continue as suas atividades com segurança. Ana, você comentou muito sobre a sua experiência e acompanhando muitas empresas na estruturação de programas de partnership. Você tem algum caso assim, de sucesso que você fala assim, olha, esse caso aqui foi um caso muito interessante, muito prazeroso de fazer, deu muito resultado, você
poderia compartilhar com quem está nos acompanhando? Claro, tem um caso no escritório, né? Já tem acho que 1 ano que a gente conseguiu implementar, né? Iniciar, e a gente está nessa fase de monitoramento. Tem um caso que vem dando muito certo, em que é uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria nos procurou e, primeiramente, trazendo, né, essa dor de que havia muitos profissionais estratégicos em que eles tinham contato, eram prestadores de serviços, né? Eles queriam trazer esses prestadores de serviço mais próximos, mas ela não sabia como, não tinha efetivamente uma forma de remunerá-los ainda mais para que fossem exclusivos. E eles também queriam o quê? Aumentar o foco da empresa. Então, aumentar a área de atuação. Então, nesse caso, a gente viu que era um caso clássico que o programa de partnership poderiam trazer benefícios. Então, a gente conseguiu implementar esse programa. Então, a gente convidou esses prestadores, né, para uma rodada de conversa em que foi exposto tanto o objetivo, né, dessa sócia fundadora, no caso, que era uma empresa de consultoria médica, tá? Em fazer essa ampliação, e com essa ampliação a gente conseguiu, né, que esses prestadores de serviços, por meio de uma estratégia específica, a gente criou novas pessoas jurídicas para cada prestador de serviço, tá? Então foi uma estruturação societária, né? O programa de partnership, ele sempre está vinculado a essa estruturação societária, anda muito em conjunto. E a gente conseguiu fazer a constituição dessas novas sociedades em conjunto com esses prestadores em locais diferentes de atuação. Então, ela que tinha uma base aqui em Belo Horizonte, em Minas, conseguiu ampliar para Brasília, conseguiu ampliar para Pernambuco por meio desses prestadores. Então, por meio desse programa de partnership, a gente conseguiu estabelecer de uma forma, assim, clara e conseguiu sanar essa dor. Então, ela que queria esses prestadores aliados ao negócio dela de uma forma exclusiva, mas que não tinha um valor, né, líquido ali a oferecer, mas sim o quê? A experiência, né, a possibilidade, a cessão da marca dela. Então, a gente conseguiu estruturar de uma forma bem delimitada essa possibilidade desse programa de partnership. Da mesma forma, ela continua como majoritária, eles continuam minoritário, né, até agora, mas com até um contrato de vesting, nesse caso, foi aplicado também, respaldando uma possibilidade ao longo do prazo deles adquirirem novas cotas, caso haja o cumprimento de metas. E nesse caso, é o quê? É o aumento do EBITDA, então, realmente do valuation daquela sociedade nas operações. Então, a gente conseguiu uma expansão organizada. Virou uma estratégia de expansão no final. Virou uma estratégia de expansão e organizada, de acordo com a cultura dela, e desde o início, né, de todas as nossas conversas, ela trouxe assim de uma forma bem específica. Ana, a minha preocupação é que realmente todas as consultorias, os trabalhos saiam com o nosso DNA, com a nossa cultura, que é a marca, a identidade dela. Então, por meio de todo esse programa, a gente conseguiu estabelecer isso de uma forma bem clara. E nesse monitoramento, o que é muito estabelecido? A gente sempre nesses point checks, né, que a gente realiza, é muito verificado tanto essas questões, né, além dos valores, que é muito fácil, né, objetivo de ser valorado, essas questões culturais, né, elas são verificadas. Então, por meio quê? De avaliações, de experiências. Então, a gente tem, nesse caso específico, um pós-venda muito bem estruturado nessas regiões, em que é possível, inclusive, medir a atuação desses sócios. Local. Então, a gente conseguiu uma estruturação, assim, bem eficaz. A gente vê esse resultado, e quando realmente a gente vê esse programa dando bons frutos, igual nesse caso, é muito satisfatório, porque a gente vê que é um programa que tem um potencial muito bacana, um potencial forte e que às vezes não é utilizado pelas empresas. Então, quando a gente realmente vê dando certo, é muito satisfatório. E na sua fala, eu fiquei te ouvindo falar e, num primeiro momento, começou a me parecer assim, eu me perguntei, por que ela não fez, então, um modelo de franquia, se era uma estratégia de expansão? Mas aí ficou claro que não era uma estratégia de expansão e que a lei de franquias não resolveria a questão da meritocracia, dela ter esses profissionais com ela. Ou seja, uma coisa é uma franquia, uma coisa é uma relação de cessão de marca só. Sim. Ela conseguiu combinar a questão de usar a marca, de usar a mesma metodologia, que são traços clássicos de um modelo de franquia,
Mas, além disso, ela também trouxe a estratégia de expansão que a franquia até permite, mas não permite, por exemplo, a questão do vínculo, da exclusividade. Porque Sim. quando você tem uma franquia, ok, você tem cláusulas de não concorrência, mas nada impede daquele franqueado ter uma outra atividade, né, que não seja concorrente com aquela. Então, acho que no primeiro momento eu fiquei assim, mas isso é franquia, mas chegou uma hora que a franquia não resolveria todo o problema. Não Né? resolveria. E até dentro dessa questão, né, no momento que ela falou assim, Ana, ela mesma perguntou, por que não a gente utilizar o modelo de franquia? E nesse modelo de franquia, o que a gente tem ainda, né? É um modelo que é engessado. Então, a gente não tem, por mais que a gente tenha a franqueadora, né, que concede a marca, que concede metodologia, a gente não tem essa interferência, essa gestão. Então, para ela, é muito importante, realmente, ela estar presente, ela ter essa gestão direta em todas as unidades, né? E por mais que esse parceiro, eles vieram agregando, cada um com a sua competência, né, cada um na sua área, o principal ainda é dela. Então, a gente houve uma junção de ambos. Então, aquela união de esforços acabou, né, implicando nessa expansão. Então, foi uma consequência, mas dentro desse programa de partnership, em que a gente consegue ainda fazer esse monitoramento, essa avaliação próxima, né, de uma forma, assim, bem eficiente. A gente também tem outros, né, casos, cases de sucesso no escritório com relação a profissionais CLTs, né, que realmente se destacaram, que realmente mostraram seu valor, entregaram a sua estratégia e foram contemplados com participações societárias. E isso também é muito satisfatório, da gente ver essa evolução, né, e como que aquilo também agrega para a própria sociedade. Até um caso recente no escritório, na verdade, era um PJ, ele fazia vendas, tá? Então, tinha recebimentos de comissões e tudo. E, no momento, né, eles falaram assim, Ana, realmente, 90% das nossas vendas é contato desse PJ. Então, eu quero trazer ele para dentro, eu preciso dele, eu preciso reconhecer. E a gente estruturou todo esse programa de partnership também, e o legal foi o quê? No momento que foi conversar até com esse prestador, ele falou assim, olha, reconheço, mas eu queria também aportar valores, porque eu também acredito. Olha que bacana. E a gente conseguiu fazer um encontro de contas no sentido, assim, tinha valores a liquidar de comissão, então a gente conseguiu fazer uma compensação. Então esses valores de comissão ficaram revertidos em participações. Então, a gente conseguiu fazer uma solução bastante estratégica que conseguiu realmente adimplir os interesses, né, de ambos e que está trazendo ótimos frutos, tanto para a sociedade, como também para essa pessoa física, né, que está tendo possibilidade de crescimento, que está investindo em um negócio em que acredita. Satisfação pessoal, realização pessoal, que é importante. Sim. Então, a gente consegue, por meio desse programa, eu acho que até ficou claro, a gente consegue, assim, realmente entender o interesse daquela sociedade, o interesse de quem estão envolvidos. Então, a gente também precisa conversar com esse colaborador, precisa entender o que ele espera, se ele tem realmente um perfil, né, se está dentro do mapa dele de vida, aquilo a longo prazo, né, então é importante a gente adequar esse programa, e esse programa ele permite essa flexibilidade. Muito interessante, muito, muito bom de ouvir isso. Bom, Ana, você conversou muito aqui com a gente e a gente tem falado muito das questões das formalizações, né, das questões da segurança jurídica, das relações contratuais. Quanto de fato é importante quem nos acompanha ter uma assessoria jurídica especializada para conduzir isso? Qual que é o papel real, de fato, de uma assessoria jurídica num modelo desse? O papel é fundamental, inclusive para o sucesso, porque a gente vê, às vezes, né, os próprios fundadores tentando implementar, pedindo a contabilidade. Vou fazer um partnership, é somente conceder cotas. Vou já ingressar com esse funcionário de uma forma imediata no contrato social. Faz uma alteração contratual lá para mim e pronto. Dá 1%, 2% e pronto. E na prática, os maiores casos que realmente chegam de conflito no escritório é essa mentalidade, essa metodologia. Então, é essencial.
Porque por meio de uma consultoria, uma assessoria especializada, a gente consegue, primeiro, identificar de uma forma específica qual é o modelo mais adequado, qual é o objetivo que a gente pretende com aquele modelo. A gente consegue, de uma forma antecipada, já prever todos os mecanismos, então todos os instrumentos. Então, o que pode ocorrer como implicações, né? Eu trouxe aqui questões de CLTs, que podem, né, serem convidados a ser sócios por meio desse programa, prestadores de serviços. Então, é importante que a gente tenha medidas mitigatórias de riscos, né, e que realmente suportem esse programa para que, posteriormente, esse programa que teve uma intenção positiva não vire uma dor de cabeça. Então, não vire um conflito societário ou não vire uma controvérsia trabalhista. Então, no momento da implementação desse programa, a gente, em um primeiro momento, a gente faz um diagnóstico daquela forma societária. Então, por mais, né, de que toda a sociedade, ela pode se utilizar desse programa, há formas societárias mais benéficas que a gente pode estruturar para que esse colaborador ingresse nessa sociedade. Então, a gente pode estabelecer uma hold em que esse colaborador ingresse diretamente nessa hold, ao invés de ingressar nessa sociedade empresa operacional. Por quê? Interessante. Né? Muitos perguntam, Ana, mas eu vou ter mais o curso, mais de uma sociedade, mas o benefício que isso traz? Primeiramente, se a gente tiver questões de sucessão, qualquer controvérsia referente aos herdeiros, ainda que haja um acordo bem delimitado, um contrato social respaldado, é possível que isso ocorra. Outras questões também, essa pessoa física, né, esse colaborador que venha a ser contemplado, ele também tem uma vida pessoal. Então, ele faz negócios, ele tem empréstimos muitas vezes. Então, tudo que ocorra na pessoa física dele pode acabar impactando na sociedade caso a gente ingresse diretamente com ele. Vai respingando. Vai respingando. Então, a gente já teve empresas que falam assim, Ana, nós pedi para minha contabilidade ingressar com esse colaborador. O colaborador agora está inscrito no SPC. A empresa não consegue empréstimo. A empresa não consegue empréstimos. Já tivemos casos, né, que a gente foi procurado no escritório por questões de que houve a penhora de cotas. Então, imagina a dor de cabeça você ter o seu patrimônio restringido, né? Aí tem uma constrição referente a um terceiro pessoa física. Então, no momento da gente sugerir isso, tem que ter um cuidado. Essa empresa é do Simples Nacional? Porque se for do Simples Nacional, tem incompatibilidade de uma pessoa jurídica participar do quadro societário. Então, tudo isso a gente tem que fazer o quê? O levantamento desses riscos. Se for uma empresa do Simples Nacional, esse colaborador for sócio de uma outra empresa, então a gente tem que fazer essa pesquisa, a gente faz uma auditoria, a gente verifica a procedência, né, a questão de compliance desse colaborador também, que é muito importante. Então, qual é o tipo societário daquela sociedade mais adequado? Então, a gente verifica todas essas questões, além do planejamento estratégico. Então, esse programa, ele tem que andar muito em conjunto com o planejamento estratégico daquela sociedade, porque senão a gente vai ter o quê? Um desvirtuamento do que se pretende a longo prazo com aquele programa. Às vezes, muitas vezes, para tentar segurar um colaborador que entende que é estratégico, mas aquilo a longo prazo vai acabando se perdendo. Então, nesse primeiro momento, a gente tem um diagnóstico. Por meio desse diagnóstico, a gente consegue sugerir qual é o programa mais adequado, a finalidade dele, qual é o instrumento jurídico que vai realmente respaldar. A gente trouxe aqui, né, são diversos instrumentos jurídicos que são personalizados de acordo com essa intenção, e a gente traz as regras do jogo. Nesse momento também, a gente consegue, né, e por meio dessa consultoria especializada, o escritório faz isso de uma forma até bem clara, a gente chama todos esses parceiros para uma rodada, em que a gente apresenta a intenção. Já teve vezes de parceiros falarem, desses colaboradores falarem assim, olha, Ana, enxergo o valor na proposta, mas não está no meu programa de vida. Não faz sentido para mim nesse momento. Para mim, não faz sentido porque não quero ser uma sócia, eu quero me dedicar à minha casa, olha, entendo. Quero ter esse nível de preocupação, de responsabilidade, é uma questão de aptidão. É aptidão. Então, a gente consegue, nesse momento, verificar isso. Então, de uma forma até muito sutil nessa conversa, a gente já consegue ter esses primeiros retornos de como será aquele programa, se aquela pessoa ela tem essa aptidão, né, para ingressar nesse programa. Então, a gente retorna com isso, né, com todas essas questões e começa
caso, né, seja viável, a gente começa a tecer essas regras, esses instrumentos. Então, por meio desses instrumentos, a gente tanto, né, o manual, o acordo de cotistas, contrato de vesting, se for o caso, tudo isso vai ser um respaldo para evitar todos esses problemas que a gente já elencou aqui de uma forma até exaustiva. Então, por meio disso, desses passos, a gente começa a implementação. Então, sendo identificado riscos que sejam trabalhistas, que sejam tributários, a gente vem com um plano de ação para mitigar esses riscos e até mesmo eliminá-los. Então, a gente consegue estabelecer rotinas para isso, né, de uma forma bem específica. A gente também, por meio de até, né, uma consultoria especializada, é muito importante até no momento de monitoramento da execução. Então, por meio desse aporte, né, referente às questões de que esteja alguém acompanhando o cumprimento dessas metas, o cumprimento dessa rotina, isso é muito importante, porque sendo, né, verificado o desvio, e às vezes um mínimo desvio, né, questão de compliance, às vezes foi verificado que teve a inscrição, negativação, um jurídico apoiando pode fazer uma intervenção imediata nesse momento. Até nesse caso, para resolver aquele problema. Específico, isso mesmo. Então, é importante ter isso, porque a gente consegue antever quais são os principais riscos decorrentes no momento daquela execução. Então, isso realmente é muito importante ter uma assessoria. A gente consegue, até mesmo, né, por experiência, por meio dos instrumentos jurídicos, prever de antemão quais são os principais riscos, quais são os principais, né, problemas que ocorrem no meio da estruturação. Em cada segmento também, a gente tem os riscos decorrentes daqueles segmentos naturais e que a gente consegue propor medidas referente a isso. Um exemplo bem claro, já trouxe essas questões, né, de clínicas médicas, mas os colaboradores foram convidados, né, alguns colaboradores foram convidados a ingressar, e aí estava um conflito no sentido de que eles precisam ter acesso, né, mesmo quando saem da sociedade, a prontuários médicos, né, por questões, mas eles queriam a base de dados todos da sociedade. E ele falou assim, Ana, o que eu já forneci para sócio, a base de dados todo, porque eu achei que era necessário, e a gente, por meio de uma consultoria especializada, conseguiu, né, por meio de aplicações de LGPD, por meio de aplicações, né, específicas da área médica, de regimentos, de responsabilidade, delimitar o que é necessário em caso de saída de sócio. Então, cada segmento tem realmente formas específicas, regras, em que somente uma consultoria especializada vai conseguir dar esse suporte. Então, realmente, achar que partnership é um sinônimo de conceder cotas para funcionários sem ter um respaldo efetivo jurídico realmente é o pior erro que a sociedade pode correr. E você falando muito claro, você hoje é responsável pela área civil e a área societária do escritório, mas me pareceu que os projetos de partnership são muito multidisciplinares. Então, eu imagino que em alguns momentos você vai precisar também trazer os seus pares do escritório para dentro do projeto. Isso é uma recorrência? Isso é uma recorrência. Inclusive, no momento da implementação desse programa de partnership, a gente, né, chama todos os focais, tanto trabalhista, tanto tax e também regulatório, que dependendo do segmento é muito importante a gente envolver. Então, é um trabalho que é construído a várias mãos. Então, até para a gente construir as regras que se aplicam de uma forma efetiva e até mesmo para assessorar a questão de construção de metas, a gente tem que ter esses profissionais que realmente vão nos respaldar. Então, é um trabalho que é construído de uma forma conjunta no escritório com várias especialidades. Então, por isso que é realmente um diferencial de ter uma assessoria especializada. E multidisciplinar, porque às vezes o escritório pode ser um ótimo escritório de advocacia, mas ele não consegue abarcar todas as competências necessárias. Isso. O societário realmente uma parte importante desse projeto, mas ela não é a única. Então, se a gente tiver, né, proposituras societárias, mas que impliquem de uma forma tributária, que implique de uma forma trabalhista, aquele modelo ele pode não ser viável. Inclusive, pode agravar os riscos daquela empresa. Então, o que a gente realmente quer é um programa que tenha uma segurança jurídica, independente da área por trás.
Bom, doutora Ana, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer demais a sua presença, né, a importância de você ter estado conosco aqui por estes momentos. E para nós, um orgulho, um prazer muito grande. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade desse convite e a oportunidade de estar falando, né, de um tema que é tão importante. É importante para a sociedade, é importante para as pessoas, importante para a governança. Então, espero que tenha ficado claro todo o conteúdo. E Partnership realmente é muito mais do que conceder cotas, ações. Partnership tem a ver com uma estruturação estratégica e a longo prazo. Muito obrigada. E você que nos acompanha, né, compartilhe esse conteúdo, deixe seus comentários, acompanhe o R Fonseca nas redes sociais, porque sempre nós vamos estar em busca de informações relevantes para que você possa crescer o seu negócio de forma sustentável, com segurança jurídica, como a doutora Ana trouxe para a gente. E até o próximo episódio.